Noite, 7h35 em ponto. A ideia é aguardar os 5 minutinhos iniciais para que a gente espere aí o pessoal logar, também sem atrasar muito, porque todos temos aí nossas obrigações. A doutora Sandra não está presente hoje, então eu vou assumir aqui o papel de dar as boas-vindas ao nosso palestrante, doutor João Paulo, nosso colega e amigo lá do pronto-socorro, assistente da neurologia, e que vai falar um tema bastante relevante, né? Para nós clínicos e também para os neurologistas, mas eu diria que o enfoque ainda é mais para os clínicos emergencistas, né? E é a interação e os cuidados que nós devemos ter quando nós fazemos a prescrição de medicações anticonvulsivantes. Então, eu queria agradecer a presença de todos e passar a palavra ao doutor João Paulo. João, a palavra está com você. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Veronese. Boa noite a todos. Então, o Veronese já me apresentou, sou João Paulo, sou assistente da neurologia do pronto-socorro. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a interação e os cuidados com os fármacos anticrise. Então, assim, é um tema bem relevante e de fundamental importância para a gente, principalmente para a gente que lida diariamente com esses pacientes e acaba meio pegando situações no qual a gente precisa realmente ter uma decisão mais rápida. Esse tema é amplo, então ele vai abordar desde situações corriqueiras do pronto-socorro até situações corriqueiras do ambulatório e do dia a dia mesmo. Então, só para começar, a gente tem pelo menos mais de 40 fármacos anticrise. Hoje em dia a gente chama de fármacos anticrise, a gente mudou a nomenclatura, que antes inicialmente se chamavam fármacos anticonvulsivantes, depois passou para fármacos antiepiléticos, e hoje a denominação mais aceita e correta seria fármacos anticrise, porque já que essas medicações elas são utilizadas para reduzir as crises convulsivas. E quando a gente vai escolher esses fármacos, a gente leva em consideração diversos fatores. Então, a gente tem os efeitos adversos, a posologia que esse fármaco pode ser administrado, a interação medicamentosa que ele pode eventualmente ter e se ele tem ou não uma inibição ou indução enzimática. Diante desse cenário, a gente opta por elencar esses fatores. Por quê? Porque o objetivo é que esse paciente tenha a melhor adesão possível. E ele tendo uma melhor adesão, eu tenho certeza que esse paciente ele vai ter um melhor controle dessas crises. Então, isso é basicamente o raciocínio que a gente faz no dia a dia, no consultório de neurologia. Qual o uso que eu posso ter para esses fármacos anticrise? Então, eu posso utilizar eles tanto na cefaleia, quanto dor neuropática, quanto na epilepsia, ou mesmo em alguns transtornos psiquiátricos. Então, assim, os fármacos, eles hoje em dia são utilizados de uma forma ampla e disseminada, e não só pela neurologia, né? E cada fármaco, ele tem justamente um determinado mecanismo de ação. E esse mecanismo de ação, ele vai estar relacionado ao primeiro tipo de efeito colateral que a gente vai falar, que vai ser os efeitos colaterais do tipo A, que estão justamente relacionados ao receptor que esse fármaco vai atuar. Então, a gente tem um leque de medicações disponíveis. Claro que eu não vou conseguir falar de todas para vocês, mas eu vou falar das principais e que a gente utiliza corriqueiramente. Então, só elencando, a gente tem justamente os inibidores do canal de sódio, certo? Os representantes principais são fenitoína, carbamazepina, oxicarbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina e lacosamida, que são os principais. A gente tem o levetiracetam, que tem um mecanismo de ação inibindo esse ligante dessa vesícula SV2A. A gente tem ainda a gabapentina e a pregabalina, muito utilizada na dor neuropática, que ela justamente vai atuar no canal de cálcio. A gente tem os benzodiazepínicos, que vão atuar nos receptores GABA. E a gente vai ter outros fármacos, como valproato, topiramato, que vão ter múltiplos mecanismos de ação. Então, diante disso, a gente entende justamente a relevância desses fármacos hoje em dia e a gente precisa ter muito cuidado para, por exemplo, não combinar dois medicamentos que agem no mesmo receptor, né? Senão a gente acaba saturando esse receptor, não acrescenta efeito benéfico para o paciente e, na verdade, a gente aumenta os efeitos colaterais. E
Esse artigo é interessante, que ele foi publicado em 2000, e ele levantou justamente essa questão, que é justamente a difícil tarefa da gente selecionar um medicamento. Por quê? O medicamento mais eficaz para esse paciente vai ser o primeiro. Então, esse medicamento que eu introduzo para esse paciente, eu tenho que ter uma preocupação enorme, porque a dificuldade que eu vou ter de trocar esse medicamento vai ser muito grande. Então, o medicamento que eu vou escolher, eu tenho que escolher um perfil farmacocinético bom, um perfil de interação medicamentosa boa e um perfil de efeitos colaterais também bom para esse paciente. Por quê? Esse medicamento provavelmente vai ser o medicamento que ele vai usar por mais tempo. Então, esse estudo aqui, ele mostrou justamente o quê? Quando eu introduzo uma medicação, um fármaco anticrise para o paciente, o primeiro que eu utilizo, cerca de 47% vão responder a esse primeiro fármaco. Quando eu adiciono um segundo fármaco para esse paciente, eu vou ter uma resposta adicionada a esses 47% em torno de 13%. A partir do terceiro, quarto, quinto, essa taxa de resposta ela vai ser menor que 10%. Então, assim, praticamente a partir do terceiro medicamento, eu não consigo mais adicionar tanta eficácia ao tratamento e, na verdade, eu vou acabar adicionando mais efeitos colaterais. E só para a gente observar, nessa coorte, aproximadamente 36% dos pacientes não ficaram livres de crises, então foram pacientes considerados com epilepsia fármaco-resistente, né? E isso, de certa forma, gera justamente uma necessidade da gente buscar sempre aperfeiçoar essas medicações para pensar justamente nesse perfil de efeitos adversos que esses pacientes podem ter. Aqui é um outro estudo que é interessante, que ele dividiu em 2 grupos, um grupo de epilepsia genética ou idiopática e um grupo de epilepsia estrutural, metabólica ou desconhecida. O que é importante a gente observar é que esses pacientes eles estavam relacionados aos efeitos adversos. Então, tinha efeito dose dependente e efeitos idiosincráticos. No geral dos pacientes, quando a gente soma as 2 amostras, aproximadamente 40% dos pacientes necessitaram de alguma retirada da medicação. Então, esses pacientes não toleraram a medicação muitas vezes estava fazendo efeito e a gente acabou tendo que retirar a medicação por causa dos efeitos colaterais. Então, são efeitos importantes que causam até 40% de retirada, né, das medicações desses pacientes. Então, isso é um efeito relevante para a gente. E agora eu vou descrever detalhadamente cada fármaco, os principais, claro, os mecanismos de ação e os principais efeitos colaterais. Então, vou começar com a carbamazepina. Ela é uma molécula derivada da imipramina. Essa aqui é a molécula da carbamazepina. Ela é um inibidor do canal de sódio voltagem dependente, tem uma cinética linear e o principal efeito dela, digamos assim, é que ela é um indutor enzimático. Então, ela vai atuar no citocromo P450, vai induzir a maior expressão dessa molécula, fazendo com que a gente aumente o metabolismo de alguns fármacos e acaba diminuindo o nível sérico. Então, ela vai ter um perfil de interação medicamentosa muito ruim. Ela induz tanto o citocromo P450 que ela acaba gerando uma própria indução, uma autoindução. Então, o nível sérico da carbamazepina, quando a gente introduz, só vai se estabilizar após 1 mês, aproximadamente. E de efeitos adversos que a gente vai ter sonolência, fadiga, mas especialmente efeitos adversos relacionados principalmente à saturação do receptor, que são diplopia, ataxia, e a gente pode ter justamente essa sensação de tontura, né? Então, a gente vai ter esses efeitos frequentemente. Quando a gente fala de carbamazepina, a gente tem que lembrar também de um efeito colateral bem importante, que principalmente no pronto-socorro, numa situação de um paciente que faz politerapia, que é idoso, geralmente chega para a gente, que é justamente a hiponatremia. Então, a carbamazepina é uma das medicações que mais gera hiponatremia a nível de pronto-socorro. E quando a gente fala de hiponatremia, a gente precisa lembrar da irmã da carbamazepina, que é a oxcarbazepina. Então, assim, a carbamazepina já gera hiponatremia, mas a oxcarbazepina ela tem um potencial muito maior de gerar hiponatremia do que a carbamazepina.
Então, ela foi pensada para justamente diminuir os efeitos indutores da carbamazepina. Então, ela tem uma excreção renal, então tem um melhor perfil de interação medicamentosa, porque ela não induz o metabolismo dos medicamentos, então ela tem um perfil de interação medicamentosa muito melhor. Porém, quando a gente vai pensar em hormônio, ela acaba tendo uma interação medicamentosa com hormônios importantes. Então, sempre que o paciente for fazer anticoncepcional, principalmente mulheres, que a gente, geralmente no cenário de medicações de fármacos anticrise, a gente tem que ter bastante cuidado e tem que orientar esse paciente do sexo feminino em idade fértil, que eles apresentam um risco de teratogenicidade, essas medicações. Eu vou falar lá mais à frente de uma medicação que é o valproato, que esse risco é muito maior quando a gente compara com as outras medicações de um modo geral. Mas a oxcarbazepina, quando a gente usa ela, a gente precisa pensar, se esse paciente usa algum anticoncepcional, a gente precisa fazer uma dose maior que 50 microgramas. E dos eventos adversos, a hiponatremia, como eu já tinha falado, então, ela é idade dependente e dose dependente. Então, quanto maior a dose desse medicamento, quanto mais idoso é o paciente, maior a chance dele ter a hiponatremia. Outra coisa que chama a atenção é que os efeitos colaterais são bem semelhantes aos efeitos da carbamazepina, porque eles atuam justamente no mesmo canal. Então, eles atuam no canal de sódio voltagem dependente. E só para lembrar, sempre deixar bem numa caixinha, sempre que tiver hiponatremia, a gente tem que fazer um interrogatório das medicações que esse paciente usa. Então, o paciente veio com carbamazepina e oxcarba, é epilético, a gente precisa questionar, usa diurético tiazídico, usa inibidor da recaptação da serotonina. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque esses fármacos vão acabar potencializando esse efeito de hiponatremia. Então, esses pacientes podem fazer uma hiponatremia grave e acabar chegando no pronto-socorro para a gente. A fenitoína é um outro inibidor do canal de sódio voltagem dependente. A fenitoína deve ser a mais conhecida de todos, porque ela tem a formulação tanto oral quanto endovenosa, então ela tem a facilidade de ser utilizada no pronto-socorro. Então, toda vez que a gente tem um paciente com estado de mal, a fenitoína ela acaba sendo a medicação que a gente utiliza, e devido a essa facilidade da formulação via oral e a formulação EV, quando a gente vai fazer um switch para dar alta para esse paciente, a gente acaba fazendo essa troca pela fenitoína via oral. Aqui é só um parênteses, é uma curiosidade que sempre me perguntam. O paciente ele dentalizou, estava fazendo uso de fenitoína, ficou internado por uma semana. Quando ele vai para casa, necessariamente ele tem que ir com a fenitoína? Não necessariamente, porque a fenitoína ela tem uma cinética não linear. Quando o paciente está internado no pronto-socorro, a gente mantém a fenitoína EV para manter nível sérico. A partir do momento que a gente passa para a via oral, a gente tem uma queda desse nível sérico. Esse nível sérico ele acaba se tornando errático. Então, nesse momento de alta, a gente pode optar por fazer uma outra medicação, caso a gente queira, nessa deshospitalização. Além disso, a fenitoína ela é um potente indutor enzimático. Então, assim como a carbamazepina, ela vai induzir o metabolismo do citocromo P450. E também ela vai gerar uma autoindução, tanto é que o nível sérico dela vai ficar só estável também após um mês. E ela tem uma interação medicamentosa que ela acaba interagindo com outros fármacos anticrise. Então, tanto quanto o fenobarbital quanto o carbamazepina, ela vai tanto ser, o nível sérico dela vai ser baixado por essas medicações, quanto ela vai reduzir o nível sérico do fenobarbital e da carbamazepina. Já o valproato, ele faz o quê? Ele acaba deslocando essa molécula do sítio de ligação proteico, fazendo com que a fração livre dela aumente e pode acabar gerando uma intoxicação medicamentosa. Uma outra coisa que é uma dica super importante, no pronto-socorro, toda vez que vocês forem idantalizar um paciente, nunca diluam em soro glicosado. Porque quando você dilui em soro glicosado, a fenitoína ela acaba precipitando em cristais, aumenta o risco de flebite e o potencial terapêutico dela é perdido. Então, toda vez que vocês forem diluir em soro fisiológico 0,9%. A velocidade de infusão também é importante, então não ultrapassar uma velocidade de infusão de 50 miligramas por minuto. Isso aqui, mais ou menos, num paciente que vai fazer 1.500, a gente corre geralmente em 30 minutos, já feito a conta, né?
E uma outra coisa, toda vez que a gente for idantalizar esse paciente, a gente tem que ter o cuidado de monitorizar. Então, esse paciente tem que estar monitorizado porque existe risco de arritmia. Um outro risco importantíssimo é flebite, por isso que a velocidade da infusão não deve ser ultrapassada. E essa flebite ela pode evoluir para um quadro mais grave, que é a síndrome da mão violácea. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esse paciente. Então, monitorizar e sempre ter cuidado com a velocidade de infusão. Outros efeitos adversos que a gente pode ver da fenitoína vão ser dose dependentes. Então, aquele paciente que a gente vai aumentando a dose no ambulatório, ele eventualmente satura o receptor, o canal de sódio, e faz com que a gente comece a apresentar alguns sintomas que são principalmente sintomas neurológicos, como nistagmo, ataxia, disartria e algumas alterações mentais. O paciente pode ficar um pouco mais lentificado, pode ficar confuso. Além disso, a gente tem efeitos idiosincráticos, como síndrome de Dres, síndrome de Stevens-Johnson e NET. Geralmente, esses efeitos eles ocorrem principalmente na introdução da medicação, principalmente nas 2 a 12 semanas após a introdução. E a gente tem efeitos de longo prazo, que são efeitos crônicos, como a hipertrofia gengival, que a gente vê aqui nessa figura, e a gente pode ter polineuropatia, além, é claro, de anemia megaloblástica e atrofia cerebelar, como a gente pode observar aqui nessa ressonância. Outra medicação que também vai atuar como inibidor do canal de sódio é a lamotrigina. Essa medicação, ela muitas vezes é a queridinha dos neurologistas, porque ela tem um perfil de interação medicamentosa muito bom. Ela tem uma baixa ligação proteica, ela tem ausência de metabolização no sistema P450, então ela tem pouca, na verdade não é ausência de metabolização, ela tem uma ausência de indução desse sistema. Então ela tem uma pouca interação medicamentosa. Porém, ela vai interagir com outros fármacos, então os outros fármacos vão acabar modificando o nível sérico da lamotrigina, e ela interage muito com os hormônios, principalmente o estrógeno. O estrógeno ele acaba se ligando com o ligante proteico da lamotrigina. Então, as mulheres na perimenopausa, elas fazem o quê? Tem muito estrógeno, elas acabam deslocando a lamotrigina do seu sítio ligante, fazendo com que aumente a fração livre. Isso aí aumenta o nível sérico terapêutico, digamos assim, da lamotrigina, e a gente fica mais propenso a efeitos colaterais. Já na pós-menopausa, a gente tem uma queda do estrógeno, a gente acaba ligando mais a lamotrigina à proteína, diminui a fração livre, e esses pacientes podem ter escapes de crises. Os efeitos adversos que a gente tem na lamotrigina, a gente tem alguns efeitos leves, então cefaleia, náusea, e aí a gente pode ter vômitos, diplopia, tontura e ataxia, que são justamente relacionados ao ligante, né, que é o canal de sódio. E quando a gente faz uma associação, principalmente com outros bloqueadores do canal de sódio, então fenitoína, carbamazepina, oxcarba, a gente acaba potencializando esse efeito. Então, toda vez que a gente for combinar fármacos anticrise, a gente tem que pensar muito bem no mecanismo de ação deles. Quando a gente associa com o valproato, está classicamente relacionado à presença de tremores nesses pacientes. E o evento mais comum de descontinuação dessa medicação, que é considerado um efeito grave, é um rasgo cutâneo. Então, se o paciente tiver rasgo cutâneo, a gente já tem que deixar orientado que esse paciente ele precisa suspender a medicação e marcar uma consulta de retorno o mais rápido possível. Porque o rasgo cutâneo ele pode evoluir para um quadro grave. Então, esse paciente ele precisa ser orientado. Então, lamotrigina, a gente precisa lembrar automaticamente de rasgo cutâneo. E o que está relacionado a maior risco, ao risco desse rasgo cutâneo é justamente uma dose inicial da lamotrigina muito alta e quando ela é titulada rapidamente. Só para vocês terem uma noção, geralmente a lamotrigina a gente inicia com uma dose de 25 miligramas de 12 em 12 e aumenta a 25 miligramas na dose a cada 14 dias. E para a gente ter uma noção, o nível terapêutico que a gente vai ter da lamotrigina é quando ela atinge 200 miligramas por dia. Então, isso é uma das características da lamotrigina que faz com que as pessoas, às vezes, não queiram utilizar num quadro mais agudo, porque a gente precisa titular, e a titulação tem que ser devagar. Algumas vezes no pronto-socorro, quando o paciente está internado, a gente acaba titulando mais rápido, que a gente vai ter uma observação muito mais próxima. Mas, na maioria das vezes, no ambulatório, a gente tem que titular ela lentamente. E quando a gente associa com valproato, que acaba
aumentando o nível sérico da lamotrigina, essa titulação ela é muito mais lenta, certo? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque esse paciente, se a gente titular muito rápido ou iniciar uma dose muito elevada, ele pode ter risco justamente de DRESS, Steven Johnson e NET. Aqui é um exemplo de um paciente com uma reação cutânea ao uso de lamotrigina. E aqui, só para exemplificar o que eu falei para vocês, então, quando a gente inicia uma dose da lamotrigina muito elevada, esse risco, basicamente, chega próximo de 12% da gente ter um efeito, de ter um rastro cutâneo, né? Quando eu combino essa medicação com outras medicações, então, por exemplo, fenitoína e carbamazepina, que acabam baixando o nível sérico de lamotrigina, esse risco ele acaba meio que diminuindo. Agora, quando eu combino com valproato, isso aqui é uma dose de 25 miligramas. Quando eu combino com valproato, esse risco ele acaba elevando para 6%. Então, assim, é um risco considerável para esses pacientes, porque é uma reação grave que acaba acontecendo. E aqui um resumo geral para vocês gravarem. Então, inibidores do canal de sódio, sempre pensar em síndrome atáxica associada principalmente por saturação do canal de sódio, né? Então, a gente tem a carbamazepina, fenitoína, lamotrigina e lacosamida. Então, são essas medicações, geralmente, que a gente vai estar relacionado a efeitos no sistema vestíbulo cerebelar, certo? E a lacosamida, então, como eu tinha citado ela como efeito colateral, né, mas eu não tinha falado para ela, ela é uma medicação de terceira geração, é uma medicação com um perfil de interação medicamentosa excelente, tem uma farmacocinética linear, tem uma absorção completa após a alimentação, então é uma medicação que faz uma biodisponibilidade via oral muito boa. Ela vai atuar também no canal de sódio, só que é numa parte específica desse canal de sódio, que são os canais de sódio lento, na verdade. Então, a gente tem os canais de sódio rápido, que são o mecanismo de ação comum da carbamazepina, fenitoína e da oxcarba, e a gente tem esses canais de sódio lento, que são o mecanismo de ação primordial da lacosamida. Então, muitas vezes, eu posso, eventualmente, fazer uma associação da lacosamida com as outras medicações, pensando que, por mais que elas ajam em canais de sódio, elas agem em mecanismos diferentes. Além disso, ela tem um outro efeito, que é a inibição da proteína 2, mediadora da resposta da colapsina. Então, ela acaba atuando como um mecanismo de redução da excitação. Outra coisa que ela vai apresentar justamente esse perfil de interação medicamentosa muito boa, e dos efeitos que a gente vai ter, a gente tem os efeitos já relacionados ao canal de sódio, então tontura, cefaleia, náusea, vômitos, diplopia, instabilidade de marcha, e um efeito que é potencialmente grave da lacosamida, que acaba limitando um pouco o seu uso, principalmente em pacientes cardiopatas, é justamente efeitos que podem gerar bloqueio de condução cardíaca. Então, paciente cardiopata ou que tem algum defeito de condução, a gente precisa avaliar com cautela e ponderar não introduzir a lacosamida nesses pacientes. Então, a gente precisa olhar para esses pacientes com maior cuidado. O levetiracetam também é uma medicação de nova geração, então tem uma farmacocinética linear muito boa, tem uma biodisponibilidade elevada via oral. Então, nesses pacientes, muitas vezes o paciente ele é refratário, ele evolui com status epilético, e eu preciso de uma medicação, eu não tenho disponível medicação EV. O levetiracetam, ele poderia ser uma medicação que eu poderia utilizar via oral, porque a biodisponibilidade dele é muito boa. Ele atua justamente nessa proteína 2A da vesícula sináptica, ele vai diminuir a liberação de neurotransmissores excitatórios, e ele vai ter esse perfil de interação medicamentosa muito boa também. Porém, ele não é isento de efeitos colaterais. E dos efeitos colaterais que mais chamam a atenção nesse paciente são efeitos relacionados de cunho psiquiátrico. Então, a gente pode ter transtornos de conduta, depressão. Para pacientes que têm patologias psiquiátricas, esse fármaco não é uma boa indicação. Então, a gente pondera muito a introdução desse fármaco nessa população, principalmente pelo risco de suicídio, certo?
A gabapentina é um outro fármaco anticrise, porém com um efeito antiepilético muito pequeno. É uma medicação que a gente utiliza muito, principalmente para o controle de dor neuropática. A excreção dele é basicamente renal, ele não se liga a proteínas plasmáticas. Dos efeitos adversos mais comuns, o que se destaca realmente é principalmente o ganho de peso, os pacientes reclamam muito. E toda vez que for ingerir a gabapentina, o ideal é que não faça próximo das refeições e sempre evitar o uso concomitante de antiácidos. E a gabapentina é uma das medicações que a ILAI recomenda para a gente introduzir no idoso, justamente pelo perfil metabólico, pelo perfil de interação medicamentosa, que praticamente a gente quase não tem interações medicamentosas com a gabapentina, então ela acaba sendo uma medicação muito boa nesse cenário. O topiramato também é uma outra medicação que tem um amplo espectro, a gente utiliza tanto na epilepsia quanto na cefaleia, e esse paciente, essa medicação, ela acaba tendo um perfil de efeitos adversos que em alguns pacientes acaba sendo muito comprometedor. Por quê? A gente vai ter efeitos neurocognitivos. Então, o paciente muitas vezes ele vai ter esquecimento das palavras, ele vai falar que ele está um pouco mais lentificado. Então, para um paciente que tem uma vida muito ativa, que ele depende muito do raciocínio no dia a dia, o topiramato acaba que não é muito tolerado para esses pacientes. Além disso, ele está relacionado a parestesias, podemos ter cálculo renal induzido pelo topiramato e toda vez que, se o paciente tiver nefrolitíase, é uma contraindicação absoluta para a introdução do topiramato. E ao contrário da gabapentina, o topiramato está relacionado mais à perda de peso do que ao ganho, certo? E de efeito idiosincrático relatado do topiramato, a gente tem hipertermia maligna, só que é um efeito que não é tão comum, é um efeito raríssimo, mas está descrito na literatura. O valproato é uma outra medicação, uma medicação excelente, tem um amplo espectro, também é utilizado tanto para epilepsia, tanto para crises focais, quanto para crises generalizadas. É uma medicação utilizada nos quadros de enxaqueca, é utilizado pela psiquiatria, então numa dose até 1 grama por dia, geralmente ele tem um efeito de estabilizador do humor, então é uma medicação super interessante. E aqui, só para a gente entender, o valproato, ele foi primeiramente ele era utilizado como um solvente de fármacos antipsicóticos. E aí foi, na verdade, uma observação, pacientes que tinham psicose e tinham epilepsia, quando eles utilizavam os fármacos antipsicóticos que tinham o valproato como estabilizador, eles acabavam reduzindo o número de crises. E aí foram ver que era o valproato que estava reduzindo esse número de crises e acabaram extraindo a molécula, que foi a primeira molécula extraída, foi, na verdade, o ácido valproico. E aí começou a ser produzido e ser utilizado, porém, ele gerava muita irritação gástrica e ainda gera, né? Então, esses pacientes acabavam não tolerando tomar a medicação. E aí, essa aqui é a molécula do ácido valproico. E aí, posteriormente, foi acrescentado um grupo hidroxila, fazendo com que essa molécula se tornasse uma molécula mais básica. E aí a gente criou o valproato, né, o sal de valproato. E tem um menor perfil de irritação gástrica. Porém, a gente geralmente divide em 2 a 4 tomadas diárias. Isso, às vezes, para o paciente, acaba não sendo muito proveitoso. Então, o paciente trabalha, às vezes esquece, não toma a dose do meio do dia. Então, acaba que esse paciente ele não adere muito bem. E aí, sintetizaram o divalproato, que, na verdade, são 2 moléculas de valproato ligadas pelo sódio. Então, por isso que é divalproato de sódio. E essa molécula é como se fosse meio que 2 moléculas em uma. A bioequivalência, quando a gente vai comparar com o valproato, é cerca mais ou menos de 35% a 45% do valproato, então a mais, né? Então, acaba que a gente consegue fazer uma molécula de liberação estendida e que esses pacientes podem, muitas vezes, tomar somente uma vez ao dia. Então, a comodidade posológica melhora bastante. Então, uma medicação maravilhosa, né? Porém, ela tem muitos efeitos colaterais também. Então, a gente acaba
tendo nesses pacientes, principalmente na introdução e quando a gente vai ver em crianças, a gente tem elevação importante das transaminases, então a gente tem que iniciar bem devagar essa medicação nas crianças e monitorizar as transaminases desses pacientes. A gente tem ganho de peso, queda de cabelo, tremor, sedação. Nas mulheres, a gente tem muita síndrome do ovário policístico e um efeito que é idiosincrático, que é importantíssimo para esses pacientes, é a teratogenicidade. Um outro efeito que a gente tem, que é muito importante, que geralmente pedem muito interconsulta para a gente, é paciente em uso de valproato em programação cirúrgica. Além de gerar uma plaquetopenia, o valproato ele acaba gerando uma alteração que é uma disfunção plaquetária. Então, esse paciente ele pode ter a plaqueta normal, porém ele pode ter uma disfunção na coagulação. Então, pacientes que vão fazer pequenas cirurgias geralmente não tem tanto problema, mas cirurgias de grande porte é prudente tentar fazer um switch de valproato, uma troca, pelo menos uns 7 dias antes, para a gente, ou se tiver como programar a cirurgia, a gente geralmente faz um pouco antes essa troca para que esse paciente faça a cirurgia e depois a gente retorna com a medicação. Então, esses são os efeitos colaterais que a gente tem justamente do valproato. E aqui, só para mostrar o perfil de interação com o citocromo P450, a gente tem os indutores enzimáticos, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital. O valproato é um inibidor enzimático, então ele vai fazer com que esse citocromo seja inibido e diminua o metabolismo, na verdade, né? E a gente tem as outras medicações que têm um perfil de interação medicamentosa muito melhor, que eles não são indutores. Então, a gente tem a gabapentina, lamotrigina, pregabalina, levetiracetam, lacosamida e o topiramato. E por que é importante a gente saber desses efeitos colaterais? Porque se esse paciente ele tem efeitos colaterais, isso vai ter um impacto na qualidade de vida dele e esse impacto na qualidade de vida dele vai fazer com que ele não tome as medicações. E, consequentemente, ele nunca vai controlar os quadros de crise dele. Então, é importante que a gente saiba esse perfil de interação medicamentosa, né? Então, os estudos, a maioria dos estudos usa justamente esse perfil de efeitos colaterais e muitos trabalhos foram mostrando que quanto maior a quantidade de efeitos colaterais, menor vai ser a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente tem estudos nos Estados Unidos, na Itália, estudos no Brasil, e a gente foi percebendo que esses pacientes, eventualmente, eles vão ter efeitos colaterais, mas quais efeitos colaterais esses pacientes eles acabam tolerando para se manter com um bom controle de crise. Então, esse estudo aqui é interessante, que ele viu justamente o perfil de efeitos colaterais e quais efeitos colaterais são mais tolerados. Quando a gente vai pensar em tolerabilidade, a gente está pensando principalmente em ganho de peso, por exemplo. Não é um efeito que geralmente é um motivo para o paciente parar a medicação. Cansaço, fadiga. Então, esse paciente geralmente, apenas pela fadiga, ele não para a medicação. Agora, os efeitos psiquiátricos e cognitivos são efeitos que o paciente ele interrompe a medicação por conta própria. A gente vê muito isso. O paciente ele vem e como muitas vezes a gente não questiona no ambulatório, a gente tem que questionar ativamente esses pacientes, porque muitas vezes eles não falam. Então, você se sente mais irritado, você acha que mudou o seu humor, você está mais tristônio, está mais triste depois que entrou com a medicação. Se a gente não questionar ativamente, eles simplesmente não vão falar muitas vezes e eles, por conta própria, alteram a medicação. Eles vão baixando o nível sérico, não vão tomam da forma como eles querem. Então, por isso que é importante o questionamento ativo desses pacientes. E quais são os fatores que interferem nesse perfil de efeitos adversos? Então, a gente tem relativos ao paciente. Então, perfil genético, idade, sexo, história de reações adversas a fármacos prévios, comorbidades e medicações que esse paciente já utiliza. E relativo ao fármaco, então, mecanismo de ação, estrutura química, a dose do início, velocidade de titulação, dose de manutenção e níveis terapêuticos. E quais são os efeitos colaterais que a gente pode ter? Então, a gente tem diversos efeitos, são elencados em 5 categorias. Então, a gente tem o tipo A, que está relacionado principalmente ao mecanismo primário de ação desse fármaco. O tipo B são os efeitos idiosincráticos. Ele não vai estar muito relacionado à dose dessa medicação, não vai estar relacionado propriamente
a titulação dessa medicação propriamente dita, mas ele vai estar justamente relacionado ao risco de vulnerabilidade individual desse paciente. Os efeitos a longo prazo, que são os efeitos crônicos, os efeitos de segunda geração, que está relacionado principalmente à teratogenicidade, certo? E efeitos carcinogênicos, e o tipo E, que está relacionado à interação com outros fármacos anticrise. A gente vai se atentar principalmente do tipo A ao tipo C nessa aula. Esses são os principais efeitos, eu vou destrinchar um pouquinho cada um, tá? Então, os efeitos do grupo A, geralmente vai ser atribuído justamente aos mecanismos de ação desse fármaco e usualmente vai depender da dose. Então, quanto mais elevada essa dose, maior a saturação do receptor e maior o efeito colateral que eu vou ter. Geralmente são previsíveis. Quanto maior a dose, maior o risco de ocorrência. Melhora ou são abolidos após a redução da dose, e eles estão relacionados não só à concentração do fármaco, mas também à velocidade de titulação dessa medicação. Os mais comuns geralmente estão relacionados a sintomas do sistema nervoso central. E aqui, só para elencar, então, valproato, a gente tem principalmente o tremor, lamotrigina, a gente tem a insônia, mas a gente tem também as síndromes vestibulares, vestibulocerebelares, topiramato, a gente tem uma dificuldade cognitiva importante, e o perampanel, que é uma medicação nova, que a gente eu não falei na aula, ele está muito mais relacionado a quedas. E quando a gente vai observar os efeitos psicotrópicos desses fármacos anticrise, a gente vai observar justamente pelo mecanismo de ação. Então, os fármacos GABAérgicos, eles estão muito mais relacionados à fadiga, lentificação cognitiva, depressão, hiperatividade, irritabilidade. A gente tem os medicamentos antiglutamatérgicos também, como a lamotrigina, que vai estar relacionado justamente mais ao espectro da insônia, da agitação. E a gente tem medicamentos que agem nessas duas vias, que são, por exemplo, o levetiracetam e o topiramato, que estão relacionados muito mais a uma síndrome descognitiva. E tem até muito bem já documentado a raiva do levetiracetam. Então, esse paciente ele acaba ficando muito mais irritadiço. E os bloqueadores do canal de sódio, eles estão relacionados principalmente a efeitos mais de sedação, que está relacionado principalmente à dose dependente. Muitas vezes, quando a gente introduz a medicação, o paciente ele tem uma sonolência, então é importante que você fale para ele que ele vai ter essa sonolência, mas isso vai ser estabilizado e depois de mais ou menos uma semana, essa sonolência ela melhora e esse paciente ele se adapta àquela condição. Os efeitos do tipo B são os idiosincráticos, então ele está muito mais relacionado à vulnerabilidade individual e genética. Então a gente tem justamente desde rastros cutâneos discreto até reações graves multissistêmicas. Geralmente ocorrem de 2 a 12 semanas após o início da medicação e eles devem ser prontamente reconhecidos e a retirada imediata desses pacientes desse fármaco é de fundamental importância. Então, esse paciente ele tem que ser orientado na introdução dessas medicações para que a gente possa retirar o mais rápido possível. Então, quando for introduzir, principalmente fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, até mesmo fenobarbital, a gente precisa avisar que esse paciente, se você tiver coceira na pele, se a pele ficar vermelha, se você notar que você está tendo febre com alteração de pele, suspende a medicação e marca um retorno com a gente, vem aqui no encaixe que a gente atende. Mas esses pacientes precisam ser orientados. Então, esses aqui são os efeitos que a gente pode ter. Então, a gente pode ter desde erupção cutânea até realmente síndrome de Stevens-Johnson, até necrólise epidérmica tóxica. Aqui foi um caso que a gente atendeu esse mês, início do mês. Eu acho que ela foi mais ou menos... Foi início do mês agora. É uma paciente de 54 anos. Ela internou em agosto por causa de uma pequena HSA. Na investigação com a gente fez uma angiotomo, ela veio com um aneurisma de artéria cerebral anterior, artéria comunicante anterior, foi clipada, só que durante a internação ela acabou evoluindo com uma crise. Então, como tinha um sangramento, tinha uma lesão estrutural, com uma crise, introduziram para ela fenitoína. Ela foi para casa com fenitoína e aí, mais ou menos de um mês depois, ela apareceu justamente com essas manchas, né? Então, com esse rastro cutâneo. Tem um formato de alvo, isso é bem característico, geralmente, da reação cutânea da fenitoína. Infelizmente, eu não tenho o pós, porque essa paciente acabou evadindo.
Então, é o perfil do nosso paciente, né? Acabou não esperando justamente os exames. A gente tinha orientado para ela suspender e retornar depois com a neurocirurgia, que era a equipe assistente dela, mas ela acabou evadindo e a gente não teve como reavaliar ela para dar essas orientações, certo? E essas reações, elas estão muito relacionadas ao perfil idiosincrático, de próprio, né? Então, está muito relacionado ao próprio paciente. Então, nem todo mundo vai ter. Então, a pessoa ela não tem a reação porque ela quer, mas é porque ela pode. E alguns estudos genéticos têm sido levantados e a gente observou justamente que esse tipo de reação está muito relacionado ao sistema HLA. E foi observado um alelo HLA-B1502, localizado no cromossomo 6, que está muito relacionado a risco de reações adversas graves, principalmente quando a gente utiliza justamente esses fármacos indutores. E não é porque o fármaco é indutor, mas é sim pela molécula estrutural dele, porque ele tem um metabolismo que a gente tem, um metabolismo aromático. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma figura que vocês vão compreender um pouco melhor. E esse alelo é expressado principalmente na população asiática, principalmente da China, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Então, quando a gente estiver diante de uma população que tem um perfil de descendência asiática, a gente tem que ficar atento com essas medicações, começar lentamente e orientar bem esses pacientes, certo? Então, aqui, só para a gente ter a noção em relação ao risco de reações idiosincráticas com os fármacos anticrise, quando a gente vai elencar todos esses fármacos, então, disparadamente, a gente tem lamotrigina e fenitoína, certo? Seguido de isoniazida, carbamazepina, a gente tem oxcarba, e as outras medicações com um perfil de tolerabilidade um pouco melhor e um risco menor para essas alterações cutâneas. E aqui é uma justificativa justamente porque esses pacientes eles têm essas alterações. É justamente por causa desse anel aromático. Então, essas medicações que têm esse anel aromático na sua estrutura molecular, eles acabam tendo um risco maior de eventualmente evoluir com um quadro de um rastro cutâneo, certo? E geralmente quando a gente tem um rastro cutâneo, qual é a nossa conduta? A gente precisa suspender, mas a gente precisa trocar por outro fármaco. E geralmente quando a gente vai trocar, uma outra coisa que a gente precisa pensar bastante troca. Então, o fármaco que eu vou geralmente fazer essa troca, eu tenho que sempre pensar em fugir da classe medicamentosa. Então, medicações que têm uma molécula estrutural parecida, que tem um anel aromático, geralmente eu vou tentar fugir delas, porque o risco desses pacientes terem um novo evento, e um evento até mais grave, é muito elevado desses pacientes. Então, toda vez que eu introduzir uma medicação como lamotrigina, teve rastro cutâneo, quando eu for pensar em trocar, eu vou evitar a fenitoína, vou evitar carbamazepina, vou evitar fenobarbital, certo? E qual a medicação que eu posso utilizar? Uma das medicações que geralmente é recomendada, e hoje a gente tem no SUS, foi adicionado recentemente à farmácia de alto custo, é o levetiracetam. Por quê? É uma medicação que só foi descrito rastro cutâneo cerca de 0,8% desses pacientes. Ele não tem o anel aromático, certo? Fazendo com que justamente ele tenha uma chance muito menor de ter essa reação. Outras medicações, geralmente, que a gente utiliza são topiramato. A gente pode trocar pelo topiramato. E aí, gabapentina, a gente pode trocar. Outra medicação que geralmente a gente associa, clobazam e o próprio valproato. Então, são medicações que a gente pode utilizar nessa troca, que vão ter uma taxa de rastro cutâneo muito menor. E os efeitos tipo C, que são efeitos crônicos, geralmente estão relacionados a efeitos mais cosméticos, e relacionados à alteração do tecido conectivo. A gente tem atrofia cerebelar, especialmente com a fenitoína, alterações metabólicas e endocrinológicas, incluindo alteração de peso e disfunção sexual, alterações ósseas. Então,
Os indutores enzimáticos eles estão relacionados a alterações ósseas importantíssimas. Uma outra coisa, os indutores enzimáticos, a longo prazo, eles aumentam o risco cardiovascular desses pacientes. Então, para a gente pensar numa medicação que eu introduzi com 18 anos, pensando que a epilepsia é uma doença crônica, que esse paciente ele vai precisar manter essa medicação por muito tempo, quando ele estiver lá na frente, com 60, 50 anos, esse paciente ele vai ter alteração cardiovascular, ele vai ter osteoporose, a gente vai ter disfunções endócrinas. Então, esse paciente a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for introduzir a medicação para ele. E além, é claro, de defeitos do campo visual, a gente não vê muito, porque é muito observado na vigabatrina. E a vigabatrina a gente utiliza muito mais em crianças, certo? E só para a gente correlacionar aqui, é um dado meio que histórico, esses efeitos de longo prazo, eles só são observados realmente depois de anos do uso da medicação. Então, por exemplo, o fenobarbital tem uma síndrome osteoarticular que é chamada de síndrome ombro-mão. O fenobarbital foi iniciado primeiramente em 1912. A gente só foi ter a descrição do efeito colateral dele em 1914. Aí vocês podem pensar, mas era por causa que a ciência era muito lenta e tudo mais. Aí a gente tem um outro exemplo, que é a vigabatrina. Foi iniciada em 1989, né, a introdução dela no mercado, e basicamente quase somente uns 10, 12 anos após que a gente foi justamente observar esse efeito colateral, né, no campo visual. Então, é importante a gente saber desses efeitos, porque são efeitos de longo prazo. E para a ginecologia, eu acho que não tem ninguém da ginecologia aqui, mas é um efeito relevante, principalmente, e é de importância que a gente saiba que esses fármacos anticrises, alguns estão relacionados a um aumento, uma chance maior de malformações. Então, principalmente, atentar para fenobarbital, carbamazepina e valproato, que são dose dependentes. A lamotrigina, ela é uma medicação que está aqui como dose dependente, mas a dose que a gente precisa de lamotrigina para a gente atingir um potencial teratogênico é uma dose que geralmente a gente não utiliza no dia a dia. Então, são doses acima de 600 miligramas por dia. São doses bem elevadas, né? Mas já o valproato, uma dose acima de 750 já está relacionada a um risco muito elevado de crises. Então, essa bolinha rosa aqui, só para vocês terem noção, é o valproato, só para a gente perceber como ele se distancia das demais medicações, certo? Então, a gente precisa estar bem atento. Então, na gestação, sempre lembrar, o valproato não é uma boa medicação, principalmente em mulheres de idade férteis, e se a paciente tiver o desejo de gestação, a gente já tem que ficar atento para tentar fazer o switch para outra medicação com melhor perfil, certo? E os efeitos colaterais que a gente mais tem, e os efeitos, a teratogenicidade, né, os efeitos de malformação que a gente mais vê, são que defeitos de fechamento do tubo neural, alterações cardíacas e fenda palatina. São esses os três principais efeitos, as principais malformações que a gente acaba vendo, certo? Um outro grupo que tem que ter um olhar de perto, um olhar bem criterioso, são dos pacientes oncológicos. Então, tanto as neoplasias hematológicas quanto as sólidas, quando a gente vai pensar em quimioterapia, a gente precisa pensar, esse paciente ele faz uso de alguma medicação anticrise, porque essas medicações elas acabam interagindo. Então, aqui é só um estudo para mostrar que esses pacientes eles tinham leucemia linfoblástica aguda e eles iam fazer quimioterapia com tenofovir e metotrexato. Nos pacientes que faziam utilização de fármacos anticrise, a gente observou uma probabilidade muito menor de remissão da neoplasia do que aqueles pacientes que não faziam fármacos anticrise. E quando a gente foi observar, essas medicações elas induziam o metabolismo desses dois quimioterápicos, fazendo com que o efeito deles reduzissem.
Então, para esses pacientes oncológicos que estão em programação de quimioterapia, isso vai ser fundamental, é de fundamental importância que a gente modifique o esquema medicamentoso dele, porque isso aí vai ter impacto na sobrevida dele e na resposta terapêutica, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma noção do leque de medicações que a gente vai ter interação medicamentosa, certo? Com os fármacos anticrise. E quando eu falo fármacos anticrise, de um modo geral, eu estou falando dos indutores enzimáticos. Então, mais uma vez, lamotrigina, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital. São os 3 principais indutores enzimáticos que vão estar relacionados justamente à redução do nível sérico dessas medicações, certo? E um outro dado interessante é em relação ao risco cardiovascular. A gente já sabe que, a longo prazo, esses pacientes eles vão aumentar o risco cardiovascular, principalmente por alterações metabólicas. Esses pacientes aumentam o colesterol. Acaba que o paciente epilético, de um modo geral, ele é um pouco mais sedentário, ele fica limitado por conta das crises dele, e muitos têm a questão do preconceito, e eles acabam evoluindo com maior número de comorbidades. Porém, o FDA lançou uma nota para lamotrigina. A lamotrigina geralmente é uma medicação que a gente tem um perfil de interação medicamentosa, um perfil de efeitos colaterais muito bom. Só que no final de 2019 surgiu um estudo que estava associando a lamotrigina com bloqueio cardíaco em estudo experimental, em ratos. E aí o FDA lançou essa nota para adicionar esse risco da lamotrigina na bula dela. E em março de 2021, eles exigiram estudos pós-mercado para justamente avaliar esses bloqueadores do canal de sódio. O que eles apontam? Que pacientes com idade elevada, risco cardiovascular aumentado, então paciente diabético, hipertenso, uso concomitante de outros bloqueadores do canal de sódio, ou uso de bloqueadores de canal de sódio em dose elevada, eles necessitariam pelo menos de um eletrocardiograma. Se esse paciente ele tiver um bloqueio cardíaco ou algum distúrbio de condução, na verdade, a gente precisa repensar a introdução dessa medicação. Se o paciente tem antecedente familiar de morte súbita, se esse paciente ele tem distúrbio grave de condução cardíaca, esse paciente, além do eletrocardiograma, ele mereceria uma avaliação do cardiologista. Então, para esses pacientes que têm um risco cardiológico elevado, maior, a gente precisaria fazer essa avaliação mais de perto. Só que isso é justamente por uma teorização. A gente tem a expressão dos receptores de sódio, certo? Em diversos órgãos do corpo, incluindo coração e cérebro. E o que a inferência fala é justamente que a gente teria o efeito do inibidor do canal de sódio seria extrapolado do sistema nervoso central e acabaria atuando no músculo cardíaco. Foi levantado diversos estudos, então eu tenho fui atrás dessa revisão que foi publicada na Heart em 2015, que justamente estava associando morte súbita, né, com pacientes epiléticos com o uso de fármacos anticrise. Então, só para a gente destrinchar um pouquinho os dados, o paciente com epilepsia, somente tem epilepsia, ele tinha um risco aproximadamente de 3 vezes de evoluir para a morte, certo? Quando esse paciente tinha epilepsia e essa crise era descontrolada, que foi considerado esse grupo sintomático, esse risco era quase 6 vezes. Quando esse paciente, além de sintomático, que estava descontrolado do controle das crises, né, e utilizava alguma medicação anticrise, esse risco ele ia para aproximadamente 6,4. E aí, quando esse paciente fazia uso apenas da medicação, sem epilepsia, esse risco era em torno de 2. O uso de qualquer bloqueador do canal de sódio, esse risco era aproximadamente de 3. O uso de carbamazepina foi em torno de 3,2 e o uso de gabapentina de 5,7.
Uma outra coisa, a gabapentina ela tem uma ação fraca no canal de sódio, então eu até questionei um pouco a metodologia desse estudo, mas um dado relevante que fica para a gente é justamente essa outra coluna. Nos pacientes que tinham epilepsia estável, mais de 2 anos de crise, o risco basicamente era de 1,6, então um risco que quase não divergia, e quando a gente vai fazer o índice de confiança, esse índice de confiança era muito amplo. E também com os pacientes que utilizavam os fármacos anticrise, estavam com epilepsia estável, esse risco também era de 1,6. Então, provavelmente, esse risco de morte súbita desses pacientes que têm epilepsia, eles estão muito mais relacionados ao descontrole das crises do que propriamente ao uso de um fármaco anticrise associado, certo? Apesar dos dados serem muito sujos, digamos assim, de análise metodológica, o que aponta realmente é um maior risco relacionado ao paciente que não consegue controlar suas crises. E esse aqui é um outro estudo já de 2011, ele pegou uma coorte tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, pegou de diversos países, e ele avaliou o risco individual de cada país. Quando a gente foi ver em relação às medicações, o estudo da Inglaterra, ele justamente relacionou um pouquinho que essas mortes poderiam estar relacionadas ao uso de carbamazepina. SUDEP é justamente uma morte súbita no paciente que tem epilepsia, e a gente acaba descartando outros fatores. A gente acaba tendo uma coorte maior nesses países porque a maioria desses países acaba fazendo necrópsia. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de ter uma casuística de SUDEP porque a maioria dos pacientes que acaba evoluindo a óbito, eles não fazem necrópsia nesses casos. Então, acaba que esses pacientes não são tão investigados nesse sentido. Só que um dado interessante desse estudo aqui, quando eles combinaram as análises, mostrou que a lamotrigina estaria associada a um risco maior de SUDEP. Isso gerou um alarme para a gente na comunidade científica, e depois mais ou menos de 1 ano foi revisado esse trabalho, e aí eles fizeram a correção pelo número de crises, e foi visto justamente que, na verdade, a lamotrigina foi uma associação causal daquela forma, porque o que estava relacionado ao aumento do risco de SUDEP era o descontrole das crises, eram as crises tônico-clônicas generalizadas, certo, nesses pacientes. E aqui, só para a gente finalizar um pouquinho esse tema, então, para o paciente que faz politerapia, essa aqui é um outro estudo do caso controle, para pacientes que fazem politerapia com mais de 3 fármacos anticrise, o risco de SUDEP, que é essa morte súbita, não teve tanta relevância. Agora, para aqueles pacientes que têm uma má aderência, esse risco ele se aproxima de 3. Para os pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores, esse risco foi em torno de 1,69. E para os pacientes que fazem uso de estatina, esse risco não foi tão relevante. Quando a gente vai analisar esses dados, então, esses dados a gente não tem nada concreto. A tendência seria justamente o levetiracetam como um fator protetor, mas não é nada que a gente possa realmente afirmar. Então, não são estudos que têm tanta consistência assim. E o que fica disso é justamente que esses fármacos a gente vai precisar utilizar para controlar as crises, porém a gente precisa ter cuidado, principalmente nos pacientes que têm cardiopatia prévia, principalmente em altas doses e quando a gente combina os fármacos. Provavelmente, esse risco de morte súbita está muito mais relacionado a esse estímulo, ao maior estímulo simpático, relacionado ao descontrole das crises desse paciente. E outra coisa que a gente precisa, que é de fundamental importância, e quando tiver essas alterações, a gente fazer um segmento próximo com um cardiologista, principalmente pacientes que têm alguma alteração do ritmo ou tem alguma alteração de QT, certo? E para a gente prevenir isso, o que a gente tem que fazer? Evitar populações em risco, iniciar sempre em dose baixa, titulação lenta, manejo. Toda vez que a gente tiver esses efeitos, reduzir dose, trocar o fármaco anticrise.
Lembrar sempre de suplementar ácido fólico, cálcio e vitamina D para esses pacientes, para justamente evitar os efeitos de longo prazo, evitar fármacos teratogênicos em mulheres em idade fértil e evitar politerapia. Então, eu acho que era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fico à disposição para a gente discutir. Se alguém tiver alguma pergunta também, estou à disposição para responder. Maravilha, João. Fez aí uma excelente revisão. Eu, como arritmologista, e vejo bastante morte súbita, morte abortada, história familiar de morte súbita. Essas medicações, elas têm uma importância bastante relevante, né? A dica prática que eu dou, existe um site chamado Credible Meds. Vou escrever para vocês, Credible Meds. É só digitar no Google e esse site ele coloca, né, se essa medicação e os anticonvulsivantes, em sua grande maioria, estão nesse grupo de medicações que prolongam o intervalo QT, né? Então, a gente tem essa população utilizando essas medicações. Uma das possíveis, né, causas aí dessa morte súbita que o João Paulo comentou pode estar relacionada aí a intervalo QT. Então, e muitas vezes, né, o prolongamento do intervalo QT faz taquicardia ventricular polimórfica e isso pode simular, inclusive, uma crise convulsiva, né? Do ponto de vista prático, às vezes é muito difícil você diferenciar uma síncope convulsiva por QT longo, polimórfica, de uma crise convulsiva eminentemente neurológica, né? Então, fica aí a dica prática. Eu posso dizer que eu aprendi bastante com essa revisão, muitas medicações que a gente não usa do ponto de vista prático, né? Mas a gente sempre consegue trocar figurinha lá no pronto-socorro. Então, eu achei que foi uma excelente revisão e gostaria, primeiro, de parabenizar o João Paulo e, em segundo, de abrir aí para perguntas, comentários dos colegas. A doutora Lígia está te parabenizando aí, João. Obrigado. A Anne também está dizendo que a sua aula foi perfeita. Obrigado, Lari. Queria ouvir perguntas e comentários aí dos colegas. Se alguém não tiver, inibido, aí pode mandar a pergunta escrita aí no chat. Lembrando, pessoal, que a aula foi gravada, né? A gente vai fazer o upload dela para o nosso canal de emergência, então para que vocês, né, possam revisar uma aula com bastante informação, extensa, então, eventualmente, para quem quiser rever aí partes, ela estará lá disponível para vocês. A Dara disse que a sua aula foi ótima, chefe. Aí agradecendo a sua aula. Perguntas, pessoal? Acho que pelo adiantado da hora aí o pessoal está inibido. Bom. A aula foi muito boa, a gente abordou tudo. Esse é um problema sério, né? Quando a aula é muito completa, ela acaba tirando aí os comentários, as perguntas dos colegas. Mas, aos sábados eu estou sempre lá no pronto-socorro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem chegar, a gente discute, a gente conversa. A gente está aí sempre para somar com vocês. Maravilha, João. Eu acho que a grande riqueza do nosso pronto-socorro é poder trocar figurinha entre as equipes, né? As especialidades, a psiquiatria que está sempre conosco, a neurologia, a clínica médica, a nefro, a hemato, e isso eu acho que é a grande riqueza do nosso pronto-socorro. Queria, então, te agradecer pela disponibilidade, já que a doutora Sandra está presente, mandar aí o beijo virtual que ela sempre manda aos nossos palestrantes. E vou te encaminhar o certificado da apresentação também em breve. João. Obrigado. Grande abraço aí a todos e boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.